Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e a aula de hoje é sobre posições relativas entre duas circunferências no plano cartesiano. Nas aulas anteriores, nós estamos tratando acerca do estudo analítico da circunferência. E aí o estudo analítico delas, vocês já passaram por algumas definições, algumas equações e algumas posições relativas. E hoje nós vamos aprofundar sobre as posições relativas entre duas circunferências no plano. Então acompanhe comigo aí a definição. Consideremos a circunferência lambda1 e a circunferência lambda2 de equações respectivamente x menos a1 elevado ao quadrado mais y menos b1 elevado ao quadrado é igual ao raio 1 elevado ao quadrado. E agora a segunda equação, x menos a2 elevado ao quadrado mais y menos b2 elevado ao quadrado igual ao raio 2 elevado ao quadrado. Então vocês percebam que aí nós temos duas equações que representam as circunferências lambda1 e lambda2. Seja a distância entre os pontos C1 e C2, respectivamente, da circunferência, lambda1 e lambda2, e um S, que é o sistema formado por essas equações. E aí nós vamos ter três casos para nós estudarmos nessa aula de hoje. A primeira situação é quando a minha circunferência 1 de lambda1 e a circunferência lambda2 são tangentes entre si. Então, nesse caso, elas têm um único ponto em comum. Acompanhe comigo aí a representação geométrica desse conceito. No primeiro exemplo, nós temos duas circunferências onde elas se tocam em um ponto T. Então, percebam as nomenclaturas que estão dispostas aí, né? E aí nós temos uma distância que nós devemos trabalhar e estudar diante dessas duas circunferências. E aí, nesse caso, nós temos tangente exterior, ou seja, a distância do R1 mais o R2, nós vamos ter um estudo entre esses dois centros que se unem, ou que nós vemos aí quando duas circunferências elas se tangenciam. Uma outra forma de tangenciamento de circunferência é quando uma está inscrita dentro da outra, de forma bem redundante, né? Mas aí nós temos um ponto T que é comum a essas duas circunferências. Então, observe na segunda figura que nós temos duas circunferências onde elas têm raio 1 e raio 2, né? Então, qual é o estudo que nós vamos fazer aí? A tangente interior, nós teremos a distância modular do R1 menos o R2. Ou seja, esse R1 é o raio que está do centro para a borda da circunferência. De outra forma, o nosso R2 é a distância entre o centro, que é o C2, e vai até o ponto T, que é o ponto que tangencia essas duas circunferências. Certo? O sistema S admite, nesse caso, uma única solução. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ao nosso segundo caso, quando a circunferência lambda1 e a circunferência lambda2 são secantes entre si. Então, nesse caso, elas têm dois pontos comuns a essas circunferências. Então, observe aí pela representação geométrica, onde nós temos o C1 do lambda1 e o C2 do lambda2. Então, observe que o estudo realizado nesse caso é do raio 1, que vai do centro 1 da circunferência lambda1 e
a soma até o centro 2, que é o raio 2 da circunferência da lambda 2. Então, é só observar a nomenclatura que está disposta na representação geométrica. Então, nesse caso, comparando essa situação com as duas possibilidades de situação do item anterior, podemos escrever a seguinte situação. Nós teremos o módulo de raio 1 menos o raio 2, que será menor que a distância, e nós teremos também a soma de R1 mais o R2, que é maior que a distância dessas duas circunferências. Tudo bem? E aí, nesse caso, o sistema admite duas soluções. E aí nós temos dois pontos de tangenciamento aí. Então, é só observar pela nomenclatura que nós temos o ponto A lá em cima das duas circunferências, e nós temos também um ponto B que intersecta essas duas circunferências. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ao terceiro caso, que é quando a circunferência de lambda 1 e lambda 2 são disjuntas. Então, nesse caso, elas não têm ponto em comum. Então, observe geometricamente. No primeiro caso, nós temos duas circunferências distantes uma da outra, e aí nós temos uma circunferência de raio 1 e também na circunferência lambda de raio 2. E aí a ideia do estudo é o distanciamento desse raio, né? O estudo será realizado em cima desse raio, que é a distância do centro 1 ao centro 2 das referidas circunferências. E aí nós teremos as disjuntas exteriores. Então, nesse caso, a distância será maior que a soma desses raios. O outro caso é as disjuntas interior, onde nós temos uma circunferência lambda 2 dentro da circunferência maior lambda 1. Então, observe as nomenclaturas dos raios e centro, né? E observe que, pela definição, nós teremos o zero menor ou igual à distância, que, por sua vez, a distância será menor que o módulo da distância entre R1 e R2 das respectivas circunferências. E aí, nesse caso, o nosso sistema não admite nenhuma solução. Tudo bem, gente? Agora nós vamos ao nosso exercitando de hoje, para vocês aplicarem essas definições que são estudadas diante dessas três situações. Tudo bem? Então, verifique qual a posição relativa das circunferências lambda 1 e lambda 2 de equações x² mais y² menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0. E a segunda equação, x² mais y² mais 4x mais 4y menos 12 igual a 0, respectivamente. Então, observe essa palavra, tá? Respectivamente. Caso haja algum ponto de intersecção, calcule as suas coordenadas. Então, esse é o primeiro comando. Faça uma representação gráfica do plano cartesiano. Então, agora nós vamos à solução. Nós vamos primeiro fazer o trabalho da primeira equação, onde nós temos x² mais y² menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0. Dessa equação, o estudo que nós vamos tirar dela é em relação ao centro e ao raio. Então, acompanhe comigo a solução. Dado a equação geral que vocês estudaram na aula anterior e que nós devemos observar aqui, que nós temos o x² da equação, acompanhe comigo a equação anterior aí, e menos 4x. Então, desses dois elementos desse polinômio, nós tiramos o quadrado da diferença, onde nós teremos x menos 2 elevado ao quadrado. De igual forma, nós vamos também tirar dessa mesma equação a diferença do quadrado de y. Então, observe que dentro da equação nós temos y² menos 4y. E aí vocês observem que nós temos aí
na resolução y menos 2 elevado ao quadrado. E aí vocês vejam como foi realizado esse trabalho anteriormente lá nas equações geral. Tudo bem? E aí o trabalho continua de resolução, esse 4 positivo, ele vai para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então vai ficar menos 4. Tudo bem? E aí vai aparecer mais 4 e mais 4, que são ali da equação x menos 2. Esse menos 2 ele vai receber o quadrado e aí vai ficar 4 positivo. De igual forma, dentro desse parênteses que tem y menos 2, nós vamos pegar esse menos 2 e elevar ao quadrado, e aí nós vamos ter 4. Tudo bem? Resolvendo a equação, nós teremos o quadrado da diferença de x menos 2 mais o quadrado da diferença de y menos 2, que é igual a 4. E quando nós temos essa equação geral, nós podemos tirar daí o centro dessa circunferência, que ela tem valor 2 e 2. Então, observe que esse 2 ele vem do quadrado da diferença. Esse menos 2 aí, ele vem para cá, para o centro, como 2 positivo. De igual modo, dá o quadrado da diferença do y. Nós temos aí menos 2, e aí você sabe que ele fica 2 positivo. Então, o nosso centro dessa circunferência é o par ordenado 2 e 2. E o nosso raio, que nós temos aí no final da equação, ela é igual a 4. E aí, quando você extrai o quadrado, ou aliás, desculpa, quando nós extraímos a raiz de 4, nós temos o valor do raio, que é 2. Agora nós vamos trabalhar a segunda equação da mesma forma. Nós vamos extrair o centro da circunferência e o raio também dessa mesma equação. E aí, gente, pela equação geral dessa segunda equação, nós vamos extrair o raio e o dado da circunferência, de centro, tá? Dessa circunferência, onde nós teremos o quadrado da soma de x mais 2 e o quadrado da soma de y mais 2. Igual, e aí nós temos o menos 12 nessa equação, passa para o outro lado com o sinal trocado, né? Então vai ficar 12 mais 4 e mais 4. E aí vocês dêem uma aprofundada de onde tirei esse mais 4, que é da equação. Tudo bem? E aí, resumindo essa equação, nós teremos quadrado da diferença, né, de x menos 2 e o quadrado da diferença de y menos 2 igual a 20. Pela equação, nós já podemos obter o centro da circunferência e o raio. E aí nós temos o centro da circunferência com o par ordenado menos 2 e menos 2, e o nosso raio é 2 raiz de 5. Tudo bem, gente? Aí nós temos também a distância que será estudada aqui, né? Então, vocês observem que nós temos os valores de x e y obtido das equações. Então, substituindo os valores, nós temos o seguinte resultado da distância, que será 2 menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado. Quando você resolver essa distância, nós temos o valor absoluto dela de 4 raiz de 2, que é aproximadamente 5,65. Como o meu raio 1 mais o raio 2 é igual a 2 mais 2 raiz de 5, esse 2 é da equação anterior, né? Então é a soma dos raios aí. Então nós temos aproximadamente 6,47. E o módulo da diferença do raio 1 e raio 2 será igual a 2 menos 2 raiz de 5, que nós temos também o valor aproximado de 2,47. Ocorre então que, pelas definições de módulo da diferença do raio 1 e raio 2, que é menor que a distância, e essa distância, por sua vez, é menor que a soma dos raios 1 e 2, concluímos que a circunferência λ1 e λ2, elas são secantes. Então, isso quer dizer que ela existe dois pontos que se interceptam, que é o ponto A e o ponto B. Tudo bem?
Agora vamos resolver o sistema utilizando essas duas equações. Então nós temos na equação 1 x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a zero. E nós temos a segunda equação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 4y menos 12 igual a zero. E aí, resolvendo pelo sistema e fazendo a diferença da equação 1 menos a equação 2, nós vamos ter uma nova equação, que será menos 8x menos 8y mais 16 igual a zero. E aí, reduzindo mais ainda essas equações, nós temos x mais y menos 2 igual a zero. E aí vamos isolar a variável y. Então nós temos como resultado 2 menos x. E aí nós guardem essa informação que ela será a nossa terceira equação. Substituindo a equação 3 na equação 1, nós vamos ter a seguinte sentença: x ao quadrado mais menos 2x menos x elevado ao quadrado, menos 4x, menos 4 vezes 2 vezes menos x, mais 4 igual a zero. Então, observe que eu estou substituindo o valor da equação anterior encontrada na primeira equação lá do nosso sistema. E aí, reduzindo isso, nós vamos ter uma equação do segundo grau com a nomenclatura x ao quadrado menos 2x igual a zero, que, por sua vez, nós vamos ter dois valores para x: x0 ou x igual a 2. Agora nós vamos voltar com esses valores e substituir na equação 3. E aí nós vamos encontrar, substituindo o x igual a zero, nós vamos encontrar o y igual a 2 menos 0, e então nosso valor de y é igual a 2. Da mesma forma, quando o meu x for igual a 2, substituindo na equação anterior, nós temos y igual a 2 menos 2 igual a zero. Então, meu y aí, nesse caso, será zero. Logo, os pontos de intersecção serão: o ponto A tem o par ordenado 0 e 2, e o ponto B tem par ordenado 2 e 0. E aí, lá na equação, ele estava pedindo essas coordenadas no plano cartesiano. E, ainda mais, ele pediu um gráfico que representasse essa situação. Então, observe aí que meu lambda 1 de C1, ele tem os pontos A e B, que interceptam em 2 e 2, conforme a gente havia calculado nas lâminas de slide anterior. Da mesma forma, o meu lambda 2 tem um centro 2, com os par ordenados menos 2 e 2. Gente, esse é o nosso estudo em relação às duas circunferências, né? Eu espero que vocês estudem um pouco mais, aprofundem, tirem suas dúvidas com seus professores e vão lá na plataforma Eduque, aprofundem um pouco mais com as atividades complementares e exercitem. Uma boa aula e até a próxima.